Bom dia, caros alunos do EJA, da nossa Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura. Hoje nós vamos ver a nossa aula 1, módulo 1 da nossa apostila, que fala de sistema de numeração. Nesse sistema de numeração nós vamos falar de sistema de numeração com números romanos e o sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa, tá? Vamos falar de números naturais e de divisibilidade. Vamos começar com os números romanos, que é o sistema de numeração romano. Nós temos algumas representações. Por exemplo, o I indica uma unidade. O V, 5 unidades. O X é 10. O L é 50. O C é 100. O D é 500 e o M é 1000. Aí nós temos algumas situações que a gente pode usar. Vamos lá, vou apagar aqui para facilitar para nós aqui, temos espaço aqui para a gente trabalhar rapidinho, tá? Bom, nós temos algumas situações. Por exemplo, tem uma regra. Essa regra, nós só podemos usar no máximo 3 símbolos seguidos, tá? Iguais. 3 símbolos iguais seguidos. Então, esse aqui é o quê? É o máximo. Então, por exemplo, se eu quiser representar o número 3 em romano, como que eu vou representar? I, não é? Que é 3 unidades. Se eu quiser representar o número 4, como eu não posso utilizar mais de 3 símbolos, aí eu vou pegar o 5 e subtrair 1. Quando um símbolo menor vem à esquerda daquele maior, a gente subtrai. Então, 5 menos 1, quanto que dá? 4. Por exemplo, se eu quiser representar o 6, 5 mais 1, 6. O 9. O 9, como que eu vou representar? O I com o X. 10 menos 1, 9. Por exemplo, 40. O 11. X, I. 12. X, I, 13. Aí vai, tá? Agora, como que eu vou representar o número... o 15. Vamos colocar o 15 não, 14. O 14 nós temos 10 mais 4. Isso aqui não é 4? 10 mais 4, 14. Vamos ver como que a gente representa o 40. O 40, o 50 não é L. Então, 10, 50 menos 10 vai dar o quê? Vai dar 40, tá? E assim vai. Então, nós temos vários números. Vamos pegar um outro número aqui, por exemplo, ó. 334. 300. O C é 100, não é? 1, 2, 3. 330. 1, 2, 3. E o 4, IV. 1, 2, 3 é só ir somando. 334. Vamos pegar um outro número aqui, por exemplo, 440. 440. Como que eu vou apresentar o 400? O 500 não é D? D. Vou ter que tirar 100, não vou? D, ó, 100. Então, 500 menos 100, 400. Agora o 40, né? 40 eu já representei aqui, ó, X, L, 440. Se fosse 441, punha 1 aí. 444, eu punho o I e V. 449, eu colocava aqui o I e o X. Então, gente, essa é a representação dos nossos símbolos romanos, tá? Então, tem uma regra, a gente tem que saber a regra para que a gente possa transformar um número natural em número romano, tá? Então, vamos agora falar dos números decimais. Agora nós temos os números decimais, tá? Esses números decimais são os números que a gente trabalha normalmente, tá? Números decimais não, sistema de numeração decimal. Então, a numeração decimal, que é os números ou números naturais, tá? O sistema de numeração decimal coincide com os nossos números decimais, nossos números naturais, me desculpem. Então, nós temos aqui, nós só conhecemos 9 algarismos. Daí a gente forma os números, né? Então, nós conhecemos somente 9 algarismos, que são quem? 0, 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós só conhecemos esse algarismo. Daí a gente forma os números de acordo com os nossos algarismos. Por exemplo, eu quero formar o número 21. Como que eu vou formar o número 21? O 2, que na posição aqui a gente tem aquela regra posicional, né? Unidade, dezena. Então, 1, unidade, e o 2, dezenas, que é 10 mais 10. Então, eu tenho 2 dezenas, não é? Que é 20, mais 1, uma unidade, eu tenho quem? O número 21. Então, eu tenho que saber aquelas regras, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aí vai. Aí a gente vai formando os números. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí nós temos quem? Nosso sistema de numeração decimal. Mas na verdade, nós só conhecemos 10 algarismos. 9 não, me desculpem, gente. 10 algarismos. Por isso é chamado de decimal, tá? Me perdoem. De 0 a 9, tá? 10 algarismos. Por isso ele é chamado de numeração decimal, tá? Decimal porque tem 10 algarismos, tá? E desses 10 algarismos nós formamos todos os números usando quem? Usando o nosso sistema. E esse sistema ele é posicional. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá? Então aí a gente forma os nossos números. Já citei um exemplo, ó. 2 dezenas, 10 mais 10, 20. Mais uma unidade, 21, tá? Me perdoe lá no começo que eu coloquei 9 algarismos, são 10, tá? Então, foi só uma distração. Então aí nós temos nosso sistema de numeração decimal. Aí nós temos, através desse sistema de numeração, nós temos os números decimais. Como que seriam esses números naturais? Tá? Temos os números naturais. Números naturais. Esses números naturais, com esses números naturais, nós trabalhamos várias situações do nosso cotidiano, tá? Então nós temos aqui os números naturais, são aqueles números formados por conjunto N, que começa com quem? Com 0, vai para o 1, 2, 3, 4, até onde? Até o infinito. Começa no 0 e vai até o infinito. Então esses são os números naturais. Então nós temos aí os nossos números naturais. O que a gente trabalha com esses números naturais? A gente trabalha propriedades de adição, subtração, multiplicação. Nós trabalhamos as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a radiciação. Nós trabalhamos todas essas operações e trabalhamos também problemas envolvendo os números, tá? Então nós temos as nossas operações que fazem parte dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? E os problemas que a gente esses aí tem, algumas aí tem adição e a multiplicação, nós temos quem? As propriedades. Nós temos também aqui, ó, divisão, potenciação e a radiciação. Então nós temos aqui o quê? Todas essas operações matemáticas, tá? Que é introduzida aí no 6º ano lá do ensino fundamental. Que a gente trabalha direto já usando quem? Trabalhando quem? Os nossos problemas, as nossas operações, resolução de contas e tudo mais. Nós trabalhamos aí com porcentagem, trabalhamos várias situações usando o quê? Os números naturais, tá? Então esses números naturais envolvem apenas números inteiros e positivos. Aqui não entra número negativo. Por quê? Começa no 0 e vai até onde?
até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, 600, 700, 200, 300. Todos esses números são números naturais, desde que eles sejam inteiros e positivos, tá? E aí a gente trabalha nossas operações, tá? Algumas situações nas operações, tá? Aí vamos ver aqui agora. Divisibilidade, que são regras para que um número seja divisível por outro, tá? Essa divisibilidade, só um minutinho. Essa divisibilidade são algumas regras aqui que a gente tem. Por exemplo, quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Todo número que termina em algarismo par é divisível por 2. Por exemplo, 20, 32, 48, 54 e aí vai. Quando que um número divide por 3? Um número divisível por 3, por exemplo, o 12. Ó, 12 é divisível por 3, por quê? Porque se eu somar os algarismos do 12, eu tenho um resultado de 3. E se esse resultado for divisível por 3, esse número divide por 3. Por exemplo, 96. Se eu somar 9 mais 6, quanto que dá? Vai dar 15, não dá? 15 divide por 3? Divide, então 15 é divisível por 3. Quando que eu divido por 4? Todo número divisível por 4, ou ele vai ter os dois últimos algarismos divisível por 4, por exemplo, 312. Se eu pegar os dois últimos algarismos, o 12, ele divide por 4, não divide? Então 312 é divisível por 4. Ou ele vai terminar em 2 zeros, por exemplo, 100 tem 2 zeros, não tem? 300 tem 2 zeros no final, não tem? Terminou com 2 zeros, divide por 4. 5. Quanto que o número divide por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Quando que o número divide por 6? Quando ele é divisível por 2 ou... Por 2 ou não, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dividir por 3, tá? E agora o 10, são os mais importantes. Todo número divisível por 10 tem que terminar em 0. Terminou em 0, ele divide por 10. Então esses são o quê? Os critérios de divisibilidade. Então, para saber quando um número é divisível por outro, basta eu entender esses critérios de divisibilidade, tá? Então, nossos amigos, o que a gente tinha para falar hoje é isso, é só uma síntese, é coisa básica. No YouTube tem várias videoaulas separadas das matérias, vocês podem chegar lá, dar uma olhadinha, tá? Eu posso indicar para vocês alguns vídeos, vou indicar durante os nossos exercícios, durante os nossos módulos, tá? Mas o que eu tinha para falar era um básico, porque o nosso vídeo não pode ficar muito longo, fica cansativo, dificulta para vocês, e assim que a gente for entrando em matérias mais específicas, eu vou detalhando algumas coisas com mais exemplos, tá? Então, um bom dia, uma boa noite para vocês, fiquem bem e espero que essa pandemia termine logo, que a gente possa ir para a sala de aula. Um abraço a todos.